Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional está tentando fechar a contratação para trazer de volta o atacante Alexandre Pato. Seria a reposição para a perda do Paulo Guerreiro, que nesta temporada não joga mais. E neste vídeo eu vou te falar como eu analiso esta possibilidade e este negócio. Vamos lá então, vamos falar sobre esta tentativa do Internacional de repatriar o Alexandre Pato, jogador formado no Beira-Rio, campeão do mundo, campeão da Recopa, surgiu muito cedo, aos 17 anos no time do Abel. Aliás, no Mundial do Japão em 2006, ele foi protagonista no primeiro jogo, o jogo que classificou o Inter para enfrentar o Barcelona, fez um partidaço, talvez um dos melhores em campo, marcou o gol, inclusive do Internacional, e foi um personagem importante, portanto, daquela conquista. O Pato tem uma relação estreita com o torcedor do Internacional. E aqui entra um aspecto que eu estou temendo nessa escolha da direção colorada. Mas antes de seguir, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, dá o seu like, dá esta moral, dá o teu joinha, mas principalmente, te inscreve no canal do Menegas. Jornalismo esportivo tratado com isenção, com responsabilidade, com seriedade, independência editorial. Aqui não tem moleza, velho. Não tem análise amiguinho de dirigente, de treinador, de jogador. É crítica em cima de análise de uma experiência de quase 35 anos, com a informação como o seu principal pilar, mas é a minha opinião. Fica à vontade para divergir aí nos comentários de forma saudável, em condições normais de temperatura e pressão, sem excessos, mas tu tem esse compromisso comigo. Te inscreve no meu canal, tá bem? Se inscreve no canal do Menegas. Alexandre Pato está na alça de mira da direção do Inter. O negócio ainda não foi concretizado porque faltam alguns detalhes. O Inter está oferecendo um contrato que parte de R$500 mil de remuneração e mais alguns gatilhos. Eu acho alto 500 mil, tá? Eu acho que o Inter podia fazer um contrato de risco maior, chamando mais a responsabilidade para o Pato. 250, 300 mil. O Inter ofereceu 500 mil e mais alguns gatilhos que poderão fazê-lo chegar a 600 ou 700 mil. E tem uma outra divergência, o Pato queria ganhar um pouco mais, ganhava mais que isso, quase o dobro disso no São Paulo, e o Pato quer um contrato de 3 anos e o Inter cogita um contrato de 2 temporadas. Acho que não será o entrave, porque o Inter tem uma urgência. O Inter perdeu o Paulo Guerreiro. Eu gostaria muito que, pelo menos para essa temporada, eu gostaria muito que o Internacional tivesse convicção na contratação do Alexandre Pato. Gostaria que ele viesse pela direção do Internacional achar que ele tem bola. A direção, o Rodrigo Caetano, o executivo, o Alessandro Barcelos, que é o vice de futebol, e o técnico Eduardo Cudê. Eu não queria que o Pato viesse pelo impacto positivo que ele vai causar no torcedor num ano eleitoral. Não me agrada se a ideia for essa. E eu tenho essa desconfiança. Que a contratação do Pato seja para causar um impacto muito saudável junto ao torcedor. Ano eleitoral, o Internacional perdeu muitos grenais, se o Inter vem com algum jogador mais ou menos, a torcida desconfiaria. O Pato tem um cartaz junto ao torcedor do Internacional e até um cartaz mundial. O Pato é um jogador elegante, é um campeão do mundo, ele sai do Internacional, vai para o Milan, faz uma boa temporada no Milan e desde então ele começa a viver de lampejos. Ele começa até que na seleção brasileira, nunca conseguiu ter uma afirmação, sequer é lembrado pelos treinadores, me parece um jogador desmotivado. O Pato com 20 anos já era milionário, e isso é um problema para alguns jogadores. Alguns jogadores têm a ambição, não só de ganhar dinheiro, mas da vitória pessoal, de ter êxito, de ter conquistas. Outros querem o dinheiro e se acomodam. Então o Pato muito cedo sai do Milan, e aí começa a circular pela Espanha, Corinthians, China, passa 2 vezes pelo São Paulo e vive de lampejos nesses clubes. Ele tem momentos que ele fica um mês jogando bem, depois ele some e desaparece. Ele agora no São Paulo ele se inviabilizou. Tal a sua falta de comprometimento com a causa. Ele entrou em rota de colisão, por exemplo, com o Daniel Alves. O Daniel Alves hoje no São Paulo é uma espécie de Alessandro, ainda que tenha retomado lá no São Paulo há pouco tempo, voltando para o Brasil, mas é um jogador do Barcelona, um jogador multicampeão, seleção brasileira. Chegou lá, é uma espécie de Alessandro, manda soltar e manda prender. E o Pato se inviabilizou com o grupo de jogadores, não estava envolvido, não estava comprometido. O Pato é um baita jogador, mas ele tem que querer ser esse baita jogador. E o Pato tem que saber que ele não joga tanto quanto ele acha que joga. Ele joga muito menos do que ele poderia jogar. Então, se a direção do Internacional tem convicção que pode resgatar o jogador, ok, se for isso, mas tem que resgatar. Porque a bolinha que ele está jogando nos últimos anos é desse tamanho.
É de luneta. Eu sei que ele tem talento de sobra. Eu sei disso. Mas ele não vem afirmando esse talento dentro de campo. Parece descomprometido, parece que está preocupado com a vida social, entendeu? Com outro. Não é nem questão de noite, não é isso, mas em badalações. Pato muito cedo se envolveu com isso, casou com a atriz da Globo, não deu certo o casamento, filha do Berlusconi, agora é filha do Silvio Santos. Ok, que bom pra ele. Mas isso não pode tirar dele o seu foco principal da sua trajetória, da sua carreira como atleta profissional. E tem um outro aspecto que é preocupante. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que a direção do Inter foi imprevidente. Leia-se Rodrigo Caetano, executivo de futebol, e Alessandro Barcelos, o vice-presidente de futebol. Que o Cudê gosta de jogar com 2 atacantes, tanto é que no começo do ano o Inter tentou contratar o Lucas Prato. Bom, agora perdeu o Gustavo e trouxe o Yuri Alberto. E eu parabenizo por isso. Acho que foi uma boa escolha do Yuri Alberto. Um jogador jovem, ambicioso, que quer ter trajetória internacional e que vai jogar, quer ir para a Europa e que vai jogar no Internacional, vai suar a camisa e vai se dedicar para conquistar um lugar à sombra, onde ele não conquistou ainda e onde o Pato já conquistou desde os seus 20 anos. E às vezes isso, se o cara não tem boa cabeça, é um problema. Pois bem, mas o Cudê quer 2 atacantes. O Yuri Alberto seria para jogar hoje na posição que está jogando o Galhardo, que tem sido o melhor jogador do time, aliás. O Galhardo vai jogar mais como armador, e aí seria o Guerreiro. Perdeu o Guerreiro, tem que botar alguém. O Inter escolheu o Pato. Eu não escolheria o Alexandre Pato. Eu preferia que o Internacional resgatasse, por exemplo, e acho mais fácil, o Marco Ruben, que está dando um tempo no futebol, talvez se aposente, está cuidando do seu pai que está ainda adoentado, já faz alguns anos que ele está nessa situação, mas que nós vimos jogar no Atlético Paranaense no ano passado muito bem, ganhar a Copa do Brasil e causar um verdadeiro inferno na defesa do Internacional naquelas partidas decisivas. Eu acho que é mais fácil o Cudê resgatar o Marco Rubens, se fosse viável, se fosse possível, do que conseguir resgatar o futebol do Pato, que com uma sequência de bons jogos não aparece há muito tempo. Talento, bola no corpo ele tem, mas ele tem que querer. Mas o Pato, que eu estava dizendo, ele não é centroavante, gente. Ele é atacante. Ele pode jogar de centroavante? Sim, ele pode jogar de centroavante. Tem competência e talento para isso e tem características que servem para isso. Mas ele funcionaria, na minha opinião, muito mais como penúltimo homem pelo meio, porque ele não é jogador de lado, tendo o Guerreiro, tendo um homem de referência na frente. Mas ele pode jogar na do Guerreiro. E se ele estiver motivado, se o Inter conseguir resgatar a sua força de vontade, a sua capacidade da vitória pessoal, a sua vibração, o seu tesão pelo jogo, o seu tesão pela vitória, o Pato poderá ser um jogador muito útil ao Internacional. Esta é a missão do Caetano, do Alessandro Barcelos e do Eduardo Cudê. Resgatar o tesão do Pato em jogar futebol, em ser novamente competitivo, como ele era lá atrás no começo da carreira. Sabe por quê? Porque ele tem o principal. Ele tem talento, ele tem competência. Lhe falta força de vontade. O Inter ainda não fechou o negócio, mas está em vias de. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.